noite, meus irmãos. Meus irmãos. Muitas vezes a gente fala esse meus irmãos e às vezes a gente reage, né? Como se isso fosse uma postura um pouco de hábito religioso. Mas esse é o grande desafio com que nós possamos sempre procurar cada vez mais compreender esse sentido de por que somos irmãos. Porque nós vivemos numa sociedade tão diversa e somos cercados por uma série de circunstâncias, de comportamentos, que muitas vezes a gente fala, não, ele não pode ser meu irmão, né, com este comportamento, com essa postura. Mas quando a gente traz para uma célulazinha pequenininha que é a família, a gente vai encontrar dentro desta família, quando nós somos irmãos consanguíneos, né, nesse aspecto, nós vamos encontrar divergências. O grande desafio que Jesus, a qual nós todos reconhecemos como mestre, como a luz da terra, como restrito a isso, o grande desafio de Jesus é estabelecer justamente esse sentimento de fraternidade entre nós. Esse é o grande desafio. E ele disse que o caminho para isso é o amor. Jesus aqui veio para trazer para nós a lição do amor. Lição que aparentemente é tão simples da nossa compreensão, ou da nossa, eu digo compreensão na condição do seu significado. O que é o amor? Jesus, na sua condição didática, desse pedagogo extraordinário, desse professor, desse mestre, ele falou, olha, a lei do amor se resume numa condição muito simples. Ele traz consigo a figura inicial do amor a Deus. Que nós vamos falar um pouquinho de Deus. Deus esse que nós temos dificuldade de compreensão também. Porque a gente vem de ainda trazer a figura de Deus na sua condição antropomórfica. Ou seja, falar de Deus, às vezes nós trazemos na figura humana. E cada um a configura de uma forma. Eu mesmo, como criança, a minha mãe trazia conosco o símbolo de Deus como uma figura luminosa. Uns têm barba, não tem barba, certo? Mas quando este amor a Deus por todos nós é aceito, ou seja, se nós perguntarmos aqui num templo evangélico, num templo católico, onde estivermos, e falarmos assim, quem ama Deus? A manifestação é unânime. Eu vou perguntar, quem ama Deus, levanta o dedinho. Aí todo mundo levanta o dedinho e diz, eu amo a Deus. Mas Jesus nos disse, e complementando a lei do amor, e ela não pode ser desassociada, não existe amor, a lei do amor não é amar a Deus. Amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Ele vem, na sua condição didática, ele vem trazer para nós o que vem ser essa condição de amar ao próximo. E, de uma forma tão clara, ele diz, olha, procura, o amor ao próximo, ele tem a sua figura reativa e proativa. Vamos começar com a reativa. Não faça aos outros nada daquilo que você não gostaria que fosse feito a você mesmo. Essa é a reação reativa. Não faça aos outros, não faça aos seus irmãos nada daquilo que você gostaria que fosse feito a você. Agora vamos para a proativa. Faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Aí Jesus, diante de se estabelecer essa lei do amor, e quando se fala em lei só no Velho Testamento,
no Torá tem 631 leis. E ele chega e fala: olha, nessa lei do amor estão resumidas todas as leis, todos os profetas. Não dá para que nós possamos dizer: eu desconheço, não tenho conhecimento. Tal qual aquele jovem que, ansioso para poder compreender as leis, entender toda a condição na época do Velho Testamento, da Torá, ele chega então num doutor da lei e pergunta a ele se ele poderia, ele faz um desafio. Interessante que ele fala: olha, seria você capaz de me transmitir toda a lei enquanto eu estivesse numa posição de ficar só sobre uma coisa? O doutor da lei achou aquilo estranho e disse: impossível, eu demoraria horas para poder lhe transmitir tudo que está dentro das leis do Torá. O jovem não se satisfez, procurou um outro doutor da lei, ficou na mesma posição, ele fez o mesmo desafio. Este doutor da lei, sábio, disse a ele: fique na posição, ficou um só pé. Vou agora transmitir a você toda a lei. Ame. Ame. Por que nós temos dificuldades disso? Falta-nos o quê? Será que nos falta fé? Será que nos falta fé se nós falamos que cremos na lei do amor, no amor? E por que nós então não somos efetivamente os dispensadores de amor? Porque ainda não estamos com esta fé dentro de nós. Essa palavrinha fé, ela quando é pronunciada muitas vezes, ela até incomoda, porque às vezes nós temos o costume de dizer: tenho fé, não tenho fé, eu tenho dificuldade. Muitos entendem de que a fé, e eu não vou aqui abordar sobre o aspecto da confiança nos seus próprios atributos. O homem, quando esse nosso Mestre Jesus, ele realizou os chamados milagres, e bem claro que os milagres não existem, é a incompreensão da realidade dos fatos, e que Jesus tinha a sua capacidade extraordinária da manipulação dos fluidos, enfim, nós vamos entrar. E quando Jesus então realizava aquelas curas, quando ele pegou aquele homem que desceu lá do telhado e chegou na padiola, ele era paralítico, e Jesus perguntou a ele: tu acreditas de que eu possa te curar? Acredito. Uniu-se então duas forças, porque uma das condições de conhecer sobre fé é você ter confiança no seu interior, nos seus atributos, nas suas potencialidades. E ele curava. Diante dos milagres que Jesus fez, ele nos disse: olha, podereis realizar muito mais do que hoje vocês estão vendo. Ele curou paralíticos, fez os cegos olhar, ver, os demoniados serem equilibrados, e tantos outros, no campo físico. E quando ele disse que nós poderíamos realizar coisas muito mais extraordinárias que podíamos imaginar, ontem mesmo eu vi uma notícia de uma pessoa cega, que agora foi estabelecida uma conexão, e ela passou a ver. Mas eu, como um jovem de 70 anos, talvez o primeiro impacto dentro da condição dos milagres da medicina,
Foi quando lá aquele sul-africano, Barnard, salvo engano, fez o primeiro transplante. Pegou o coração de um outro e colocou dentro do outro. Imagina isso sendo feito há 2000 anos atrás. Isso é hoje corriqueiro. Porque o homem, entendendo de que ele pode realizar coisas extraordinárias, ele remove todos os obstáculos, as montanhas que fazem com que ele progrida exponencialmente no campo científico. É uma coisa extraordinária. A gente convive, mas não mais tem a consciência de saber. Mas Jesus, quando ele realizava as curas, qual a recomendação dele para aquele que foi curado? Vá e não peques mais. Agora aí sim vem o grande desafio: remover as montanhas que provocam os verdadeiros pecados. Essa é o grande desafio, que nós já passamos tantos anos e estamos ainda a passos lentos na condição dessa modificação de nós, no nosso caráter, na nossa moral, na nossa ética, para que nós possamos então remover as montanhas das imperfeições morais. Sim. Qual é a grande chaga da humanidade? Já falamos nisso. Qual é aquela que é responsável pelas misérias da humanidade, pelas dores individuais? É a montanha chamada egoísmo, incrustada em nós, a qual cabe então a nós removê-la. O homem, nós, só seremos felizes quando estabelecemos em nosso complexo espiritual, no nosso ser, a presença incontestável do amor que vivemos. E para isso precisamos então remover as montanhas das imperfeições morais, que são o egoísmo, o orgulho e todas as outras instâncias. Qual é o instrumento total? Como fazer isso? Talvez quando nós entrássemos ali, todas as vezes eu vou falar nisso e não me acho repetitivo. A pergunta é: vem fazer tratamento? Não é? Pegar a fichinha para o tratamento. O que é tratar? Tratar o quê? Normalmente nós viemos tratar das nossas mazelas físicas, dos nossos desconfortos, sejam desconfortos físicos, desconfortos emocionais. Mas será que eu ou alguém adentra nesse tratamento? Eu vim aqui tratar o meu egoísmo, eu vim aqui tratar o meu orgulho, eu vim aqui remover os ressentimentos, as mágoas que trago dentro de mim. Pois estas são as causadoras de todas as nossas misérias, inclusive as físicas. Então, o que tem a fé a ver com isso? É justamente para que nós possamos começar a compreender de que a fé, ela não se adquire de alguém, de algo, não se dá, não se passa, conquista, até mesmo para que nós possamos começar a compreender o seu significado, o seu sentido. Repito, não falaremos da fé da condição humana,
que é extraordinário. E mesmo dentro da condição humana, quando eu vejo alguém falar assim, eu vou fazer uma maratona, vou percorrer 40,2 quilômetros, né? Aqueles que sabem, eu acho. Para que ele possa estabelecer esse objetivo, ele tem que estar completamente travestido de segurança, de background, para fazer isso. E lá ele faz. Agora, quando nós falamos da fé, no campo espiritual, e principalmente nós que aqui viemos e aqui estamos, e perguntar como é que nós vamos estabelecer esta fé, porque muitas pessoas que aqui estão vieram para esta casa, sejam hoje ou em outras circunstâncias, motivadas pelos desconfortos dos nossos corpos, das nossas outras situações, pelas dores, pelo sacrifício. E quem adquire a fé estabelece consigo uma couraça que lhe protege. Vamos contar uma pequena história de todas as mazelas que vimos. O nosso querido Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, na intenção de poder trazer para nós que adentrávamos os centros espíritas, ou os estudos da doutrina espírita, ou o conhecimento, o contato com o espiritismo, ele dizia em relação à fé. Ele fala, a fé, ela pode ser materializada numa figura geométrica, num triângulo, em que no primeiro vértice, o que é necessário? Conhecimento. Sim. Essa é a proposta que uma casa espírita traz nos seus estudos sistematizados, nas suas palestras, ou no estímulo para que cada um, através de seu ritmo próprio, possa conhecer aquilo que se propõe a seguir, para que não caia no grande risco de seguir algo que não tem consistência. Conhecer. E o Espiritismo nos proporciona, desde a sua origem, para que nós possamos ter uma fé que esteja sustentada justamente, quando a gente começa a compreender como este codificador chamado Allan Kardec, como que ele trouxe para nós essas informações, esse conhecimento, essas obras básicas, livro dos Espíritos, Evangelho, livro dos Médiuns e tudo. Quando ele lá no início, ele já nos chama na condição de começar a estabelecer esse triângulo da fé, ele já pergunta, ele já muda a nossa abordagem com Deus. Não é mais quem é Deus, mas o que é Deus. Para que aí nós possamos começar a compreender que o que é Deus, nós vamos a partir de agora entender aonde nós estamos envoltos. E ele recolhe, reúne informações de todos os campos do mundo, desde as primeiras batidas de mesa, para trazer esta doutrina que é ciência que investiga, que é filosofia que explica, que é religião que consola. É extraordinário. Por isso é necessário que a gente tenha o interesse de conhecer. Conhecimento. Mas só o conhecimento é suficiente? Temos que completar esse triângulo. E aí então, Emmanuel, respeitando o que Allan Kardec nos trouxe a respeito da razão, da fé raciocinada, para evitar os grandes desastres trazidos pela fé cega, que provocou mortes, que provocou desilusões. E ele diz então, conhecimento submetido à razão,
Fé verdadeira é aquela que pode facear a razão em qualquer circunstância. Nós temos o direito de questionar, de perguntar do porquê. Me lembro quando jovem, ainda dentro da minha formação católica, em que eu começava a ter natural, porque isso faz parte até da própria juventude, de perguntar por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que o meu credo religioso tem mais força nas leis da igreja do que nas próprias leis de Deus? Por que vou para o inferno? Porque não fui à missa, não comunguei, não confessei. Isso é pecado. Eu não consegui estabelecer isso como uma condição racional. E aí, somos levados a buscar conhecimento, razão, e precisamos completar o triângulo. Nesse canto, nesse vértice, vai estar justamente o que? Quando Kardec diz, ou quando nos é dito, fé sem obras é zero, é nula. Aqui então vem o vértice da ação, da transformação, da renovação, da remoção das montanhas. Sim, esta é a remoção das montanhas. E aí então estabelecemos a figura da fé. Por isso, nós aqui o chamamos para que nós possamos primeiro passar pela essa aula de geometria, tentando construir esse triângulo para que ele possa nos dar suporte para a frente. O Espiritismo é nos trazido e conhecido como o Consolador, o qual prometeu Jesus. Mas como é que nós podemos entender o Espiritismo como Consolador? Algum tempo atrás, eu descia de um avião em Brasília, eu me encaminhei para poder pegar um táxi. Faz tempo isso. Para minha grande surpresa, quando adentro do táxi, lá estava uma figura conhecida minha de muito tempo. Seu nome Avelino. Avelino era um nordestino típico, do qual conheci quando trabalhei numa empresa em que ele era motorista de caminhão, vendedor. Motorista e vendedor, na época, as empresas de refrigerantes tinham essa figura. A pessoa dirigia e vendia. Eram chamados motoristas vendedores. E ali ele convivia com toda aquela equipe. E era uma luta árdua de um nordestino que veio para Brasília na expectativa e na esperança de dias melhores, e ele trabalhava dioturnamente. E a gente acompanhava. Chegavam cedo, 6 horas da manhã, 6h30, já estavam pegando os seus caminhões para entregar-nos no final do dia, com seus objetivos cobertos, com as suas vendas. E assim vivia ele durante muito tempo. Eu me ausentei daquela empresa. E agora encontrei Avelino novamente. Uma surpresa. Mas eu tinha tido conhecimento de um trágico acontecimento com ele, quando ainda eu estava no meu processo de transição. Avelino começou a escutar de seus pares, de pessoas próximas, de que a sua esposa o estava traindo. Ele não dava ouvidos. Filhos. Avelino saía de manhã, chegava cansado, tarde à noite. Um dia então, já bastante assediado por essas denúncias, ele resolve então, ele dormia cedo demais, e tinham dito: a sua esposa, quando você dorme, ela vai para a noite.
Avelino, então, naquele dia finge dormir e realmente descobre que sua esposa o estava traindo. Aquilo para um homem de cultura nordestina, da sua condição de formação de pessoa em que o machismo é muito mais presente, é para ele algo desastroso. Em sua mente vem a visão de destruição da sua esposa. E ele então resolve flagrá-la em uma noite, de posse de uma arma. Ele então chega e encontra sua esposa dentro de um carro com outro. Avelino é tomado por tudo que nós podemos imaginar, coloca a mão na arma, mas em sua mente, em sua visão, não vê mais aquele que está com sua esposa, mas vê a figura dos filhos. Ele se mantém, ele se contém, só mostra a sua face e dizendo: com esta postura descobri tudo. Avelino estava a conversar comigo, contando a jornada de sua vida após aquilo. Eu não mais o tinha visto. Ele então absorveu, tendo em vista a compreensão de que poderia proteger a figura de seus filhos com sua esposa, divide os bens, uma casa para um, consegue uma casa para outro, e vai viver a sua vida agora. Porque ele era motorista de caminhão. Segundo ato, aí ele contando para mim, depois daquele ato, em que sofri muito, e eu perguntei a ele: aonde você encontrou forças para superar? Ele morava numa cidade satélite do Brasil. Ele disse: sabe, todos os dias eu passava na frente de um centro espírita. O centro espírita chamava-se Eurípides Barçanufo. Nunca me interessei, passava. Agora, diante daquela tragédia, um dia passei, olhei e comecei a frequentar. Inicialmente, simplesmente a frequência. Mas ele fala: o meu drama não acabou aí. Quando eu fui trabalhar numa outra empresa, lá havia uma recomendação de que não poderíamos parar. Eles também, uma empresa de refrigerantes, de bebidas, eles eram proibidos de parar para poder arrumar o dinheiro, pois eles tinham que carregar, receber, e eram proibidos. Mas eles não queriam chegar lá no escritório com as coisas desarrumadas. E um dia ele para debaixo de uma árvore, descumprindo as recomendações. Ele é assaltado, agredido, machucado, deixado ao chão junto com o seu companheiro, o ajudante. E qual é a consequência deste ato? A sua demissão, por justa causa. Tragédia para ele. Avelino continuava ainda a frequentar o Eurípides Barçanufo, dizia ele. Tragédia acabou? Não. Ele foi trabalhar, despedido, sem indenização, entrou com o seu processo. E um dia, voltando de um trabalho em que ele não tinha locomoção, ao descer do ônibus, passa pela frente do ônibus e o que acontece? Atropelado. São tragédias, né? Avelino, real, absolutamente real. Politraumatizado, vai para o hospital, na cidade satélite. E começa então esse seu processo de recuperação física. E eu perguntava para ele: como é que você suportou isto?
ele falou para mim: sabe, Fernando, quando eu entrei no centro espírita, eu era um homem totalmente sem ânimo de vida. Perdi os meus sonhos, trazidos do Nordeste. Perdi o contato com os meus filhos. Mas encontrei naquela casa os primeiros lenitivos que começaram, através do meu conhecimento, de transmitir para mim o conhecimento do sentido verdadeiro da vida aqui na Terra, o sentido, a razão dos sofrimentos. Trouxeram para mim agora a figura de um Pai, de um Deus. Ainda que eu estivesse sofrendo, eu comecei a compreender um Deus que me amava, que me olhava, que me estendia as mãos. Eu aprendi de que compreender o sentido da dor é fruto da fé. Sabia que o meu sofrimento tinha razões de ser, mas eu sentia cada vez mais a presença divina, ainda que eu estivesse com as minhas dores, e rezava, como disse ele, das orações, entrava em sintonia. O que é fé? Fé vem do termo fidelidade, fides. Eu entrava em fidelidade, em sintonia com Deus. Fé não é acreditar. Eu aprendi que fé é confiar. Passei a confiar em Deus. E nós muitas vezes não sabemos como Deus age, mas temos que ter plena consciência, e isto é o que a fé tem nos trazer, da realidade de um Deus de amor, de um Deus Pai. E quando eu então sofri o atropelamento e fui para o hospital, traumatizado, foi quando então, mais do que nunca, Deus apareceu para mim, na figura de uma enfermeira, que cuidou de mim, que tratou de mim, que se apaixonou por mim, e eu apaixonei por ela. E nós então vivemos até hoje. É a confiança absoluta nos desígnios de Deus, que Ele passou por todas essas expiações, por essas provações, por essas dores, mas a doutrina do Espírito me deu e me trouxe a fé plena em Deus. Ah, como nós deveríamos compreender Deus, como nós deveríamos entender de que Deus está presente sempre em nós, sempre. O que Ele pede e solicita é simplesmente: abra o seu coração, ainda que as dores